E souberam disso todos os reis. Em todo o litoral do mar, grande até o Líbano, eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveveus e dos jebuseus. Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué, contra Israel. Contudo, os habitantes de Gibeon souberam que Josué tinha feito com Jericó e Ai. recorreram a um ardil, enviaram a delegação com jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué Ao acampamento de Gilgal e disseram a ele: e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante. queremos que façam acordo conosco. Os israelitas disseram aos heveus: Talvez vocês vivam perto de nós. como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos. Disseram a Josué, porém perguntou: Quem são vocês? de onde vocês vêm? Eles responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, do seu Deus. Pois ouvimos falar dele, de tudo o que fez no Egito e de tudo o que fez aos dois reis dos amorreus a leste do Jordão, Sion, rei de Esbom, e Ogui, rei de Bassã, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes de nossa terra nos disseram: juntem provisões para a viagem, vão encontrar-se com eles e digam-lhes: somos seus servos, Façam acordo conosco. este nosso pão estava quente quando embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá. Mas vejam como agora está seco. E esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade o ratificaram com juramento. 3 dias depois de fazerem o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram à cidade dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriat-Jearim. Mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, Queixou-se contra os líderes. que lhes responderam: Fizemos a eles
Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram: eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibeonitas e disse: por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição. Nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué: os seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhes desse toda esta terra e que destruísse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que lhe parecer bom e justo. Josué então os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas naquele dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade e para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. Que eles são até hoje. Sucedeu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado. Ai, a tinha destruído totalmente, fazendo com Ai, seu rei o que fizera com Jericó, e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel. Estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Ruão: rei de Hebron, a Pirão, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laquis e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué ao acampamento de Gilgal: não abandone os seus servos, venha depressa. Salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal,
Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda. Mas não se detenham, persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou em suas mãos. Assim Josué e os israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando. Mas alguns conseguiram escapar e refugiaram-se em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou então em segurança a Josué ao acampamento de Maquedá. E depois disso, ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué: abram a entrada da caverna e tragam-me aqueles 5 reis. Os 5 reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon. Quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército que o tinha acompanhado: venham aqui e ponham um pé no pescoço destes reis. E eles obedeceram. Disse-lhe Josué: não tenham medo, não se desanimem, sejam fortes e corajosos. É isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater. Depois Josué matou os reis e mandou pendurá-los em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna. Onde haviam se escondido na entrada da caverna, colocaram grandes pedras que lá estão até hoje. Naquele dia Josué tomou Maquedá, atacou a cidade, matou seu rei à espada e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. E fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Libna e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou a espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali. E fez com o seu rei o que fizera com o rei de Jericó. Depois Josué e todo Israel com ele avançou de Libna para Laques, cercou-a e atacou. O Senhor entregou Laques às mãos dos israelitas, e Josué tomou-a no dia seguinte, atacou a cidade e matou a espada.
Todos os que nela viviam, o Colo tinha feito com Ibirã. Descilei o teu ora, o rei de Genzer, Vala Socovelaques. A Josué o derrotou, a ele e ao seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laques para Edir. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinron e Aksaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá ao sul de Quinerete, na Cefelá e em Nafote-dor, a oeste. Aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos fariseus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus do sopé do Hermon, na região de Mispá. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã a esta hora entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá. A leste eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado, cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Na mesma ocasião Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou a espada todos os que nela estavam, exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor. Josué conquistou todas essas cidades e matou a espada os reis que as governavam, destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Tudo que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe,
toda a região de Gósen, a Cefelá, a Arabá e os montes de Israel, e suas planícies, desde o monte Halak, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate, pois foi o próprio Senhor que endureceu os seus corações para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente, e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra teve descanso da guerra. São estes os reis que os israelitas derrotaram e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Sião, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroê, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá oriental, desde o mar de Quinerete até o mar da Arabá, o mar salgado até Bet-Resimote, e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Ogue, rei de Bassã, um dos últimos refães que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salca, toda a Bassã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade, até a fronteira de Sion, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São esses os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade no
vale do Líbano até o Monte Halak, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas. A Serra Central, a Cifelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebê, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Armute, o rei de Laques, o rei de Eblon, o rei de Gezer, o rei de Debi, o rei de Gedê, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfar, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinromeron, o rei de Aksaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jognião do Carmelo, o rei de Dor em Nafote Dor, o rei de Goim de Gilgal, e o rei de Tirza 30 e reis ao todo. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte. Todo esse território, considerado cananeu, abrange a região dos aveus, isto é, dos 5 chefes filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde a Ara dos Sidônios até a Afeque, a região dos amorreus, a dos gibleus, todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gad ao pé do Monte Hermon, até Lebo-Hamate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá esta terra a Israel por herança, como lhe ordenei, repartindo agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro. Incluía todo o planalto de Medeba até Dibon, e todas as cidades de Sion, rei dos amorreus, que governava em Esbom, e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos jesuritas e macatitas,
toda a região do Monte Hermon e toda Bazã até Salcar. Isto é, todo o reino de Og em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei. Um dos últimos reféns sobreviventes, Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras. Mas os israelitas não expulsaram os Gessuritas e Macatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, ao Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes disseram. A tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroer, na margem do ribeiro do Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba até Esbom, e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibon, Banote Baal, Bet-Baal, Mion, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibe, Mazeret, na encosta do vale, Bet-Peor, as encostas do Pisga, e Bet-Gerizimote. Todas as cidades do planalto e todo o domínio de Sion, rei dos amorreus que governava em Esbom, Moisés o tinha derrotado, bem como aos líderes midianitas Efi, Requem, Zur, Uri, Reba, aliados de Sion, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram à espada Balaão, filho de Beor, que praticava a adivinhação. A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade, e metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramate, Mispa e Betonim, e desde Manaim até o território de Debir. No vale do Jordão incluía Bet-Arã, Bet-Nira, Sucote e Zafon. O restante do domínio de Sion, rei de Esbom, abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa região, com suas cidades e povoados, foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade os descendentes de Manassés, clã por clã. Moisés dera o seguinte território: o seu território se estendia desde Manaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jair em Bazã, 60 cidades, metade de Leade e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhes deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó.
Foram estas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã, e que o sacerdote Eleazar, Josué filho de Num e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles a divisão da herança. Foi decidida por sorteio entre as 9,5 tribos, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Pois Moisés já tinha dado herança às 2,5 tribos a leste do Jordão, mas aos levitas não dera herança entre os demais. Os filhos de José formaram as 2 tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra, receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu na época. Você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada Quiriate-Ar, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. As terras distribuídas. A tribo de Judá
clã por clã, estendiam-se para o sul, até a fronteira com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Sua fronteira sul começava na ponta de terra do extremo sul do Mar Salgado. Passava pelo sul da subida de Acrabim, prosseguia até Zin, e daí até o sul de Cades Barneia. Depois passava por Esron, indo até Adar, e fazia uma curva em direção a Carcar. Dali continuava até Asmon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa é a fronteira sul deles. A fronteira oriental é o Mar Salgado, até a foz do Jordão. A fronteira norte começava na enseada, na foz do Jordão. Subia até Bet-Ogla e passava ao norte de Bet-Arabá, até a pedra de Boã, filho de Ruben. A fronteira subia então do vale de Acor até Debir, e virava para o norte na direção de Gilgal, que fica de fronte da subida de Adumim. Ao sul do ribeiro passava pelas águas de Ensemes, indo até En-Rogel. Depois subia pelo vale de Ben-Hinnom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha, a oeste do vale de Hinnom, do lado norte do vale de Refaim. Do alto da montanha a fronteira prosseguia para a fonte de Neftoa, ia para as cidades do monte Efron e descia na direção de Baala, que é Kiriat Jearim. De Baala fazia uma curva em direção ao oeste até o monte Seir, prosseguia pela encosta norte do monte Jearim, isto é Quesalon. Em seguida continuava descendo até Bet-Semes e passava por Tina. Depois ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicrom, continuava até o monte Baala e chegava a Jabneel, terminando no mar. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande. Eram essas as fronteiras que demarcavam Judá. Por todos os lados, de acordo com os seus clãs, conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Jefoné, uma porção de terra em Judá, que foi Kiriat Arba. Isto é, Hebron. Arba era antepassado de Enaque. Caleb expulsou de Hebron os 3 Enaquins: Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Enaque. Dali avançou contra o povo de Devi, anteriormente chamada Kiriat Sefé. E Caleb disse: darei minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Sefé. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou, e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb: o que você quer? Quero um presente, respondeu ela, já que me deu terras no Neguebi. Dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores,
e as inferiores. Esta é a herança da tribo de Judá, clã por clã. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá, no Negueb, na direção da fronteira de Edom, eram Cabziel, Éder, Jagur, Quiná de Monadada, Quedes, Azor e Tinã, Zif, Telem, Bealote, Azor, Hadata, Kiriote, Esron, que é Azor, Amã, Sema, Moladá, Azar, Gada, Esmon, Bet, Pelete, Azar, Sual, Berseba, Biziotiá, Balaim, Azen, Eutolade, Quesil, Ormá, Ziklag, Madmana, Sansana, Lebaon, Silim, Aim e Rimon. Eram um total de 29 cidades com seus povoados. Nasifelá, Estaol, Zorá, Asnaz, Anoa, Enganim, Tapu, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saraim, Aditaim e Gederal, Gederotaim. Eram 14 cidades com seus povoados. Zenã, Adasa, Midalgade, Diliam, Mispá, Joctiel, Laques, Boscate, Eglon, Cabon, Lamais, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Namá e Maquedá. Eram 16 cidades com seus povoados. Libna, Eter, Assã, Iftá, Asná, Nezib, Keila, Agzib e Marés. Eram 9 cidades com seus povoados. Ecrom com suas vilas e seus povoados, de Ecrom até o mar, todas as cidades nas proximidades de Asdod, juntamente com seus povoados. Asdod com suas vilas e seus povoados, e Gaza com suas vilas e seus povoados, até o ribeiro do Egito e o litoral do Mar Grande. Na região Motraiose, Samim, Jati, Chupó, Tenã, Kiriat, Sana, Kediti, Anade, Extremo, Aí, Ozeu, Nu e Gil. Eram 11 cidades com seus povoados. Arag do Maíssa, Janim, Bet, Tatu, Afak, Anta, Kiriat, Java, Quebron e Zio. Eram 9 cidades com seus povoados. Naoca, Menos e Jutá, Jezreel, Jotirãos da Noa, Caim, Gibear e Tia. Eram 10 cidades com seus povoados. Amodete, Jugedo, Marate, Dede, Anote, Antirco, Aruxê. Cidades com seus povoados. As terras distribuídas aos descendentes de José iam desde o Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó. E daí subiam pelo deserto até a serra que vai de Jericó a Betel. De Betel, que é luz, iam para o território dos arquitas. Em Atarote, desciam para o oeste, até o território dos Jafletitas, chegando à região de Bet-Horon Baixa, e prosseguiam até Gezer, terminando no mar. Assim os descendentes de Manassés e Efraim, filhos de José, receberam a sua herança. Este era o território de Efraim, clã por clã. A fronteira da sua herança ia de Atarote a Adar, a leste até Bet-Horon Alta, e prosseguia até o mar. De Micmetá ao norte fazia uma curva para o leste, até Tanat Siló, e passando por ela ia até Janoa a leste. Depois descia de Janoa para Atarote e Narate, encostava em Jericó e terminava no Jordão. De Tapuá fronteira seguia rumo oeste até o ribeiro de Caná e terminava no mar. Essa
foi a herança da tribo dos efraimitas, clã por clã, que incluía todas as cidades com os seus povoados, separadas para os efraimitas na herança dos manassitas. Os cananeus de Gezer não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados.